O que significa de fato despertar a consciência? Bom dia! O meu nome é João Lucas e este é o nosso Café com Filosofia. Todas as sextas-feiras, às 6 horas da manhã, para brilhantar e fortalecer o seu final de semana. O convite de hoje permite um mergulho no coração do Brasil. 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra. No dia de ontem, celebramos uma reafirmação. E pela primeira vez na nossa história, esse dia se torna feriado nacional. Diferentemente de muitas críticas observadas, devemos nos conscientizar de que o dia remete a um coroamento de lutas que atravessou séculos, nos permitindo uma profunda reflexão sobre as raízes da nossa identidade. Enquanto o 13 de maio marca o fim da escravidão em razão da Lei Áurea, o movimento negro escolheu a morte de Zumbi dos Palmares como seu símbolo. Isto talvez deve-se pelo fato de que o 13 de maio representa uma liberdade concedida, que na prática abandonou milhões de pessoas à própria sorte, sem terras, sem direitos e sem inserção na nova ordem social. O sociólogo brasileiro Florestan Fernandes, em sua obra A Integração do Negro na Sociedade de Classes, escrita em 1964, demonstrou como a abolição foi um processo incompleto que integrou o negro à sociedade brasileira de forma marginal e subalterna. O 20 de novembro, ao contrário, celebra a resistência ativa. Zumbi e o Quilombo dos Palmares representam a recusa em aceitar a opressão, a construção de uma liberdade conquistada com as próprias mãos. É a consciência de que a liberdade não é dada, é sim tomada. Essa chama de resistência intelectual e política foi o que guiou grandes pensadores a decifrar o Brasil. O dramaturgo e ativista Abdias do Nascimento, por exemplo, foi incisivo ao denunciar o que ele chamou de mito da democracia racial. Para ele, essa ideia era uma cortina de fumaça que escondia o genocídio cultural e físico do povo negro, propondo em seu lugar o conceito de quilombolismo, uma nova ordem social baseada na cooperação e na justiça. Vozes como a da filósofa Djamila Ribeiro dão continuidade a esse legado, trazendo um conceito de locus de fala para nos alertar sobre a importância de escutarmos quem vivencia a opressão, transformando a teoria em prática cotidiana. É sobre os ombros desses gigantes que a conquista do feriado nacional se ergue. Vivenciamos a implementação de um marco histórico. Isso significa que a discussão sobre a dívida social e racial do Brasil deixa de ser pauta apenas dos movimentos sociais e se torna uma agenda nacional, ou ainda melhor, pelo menos assim deveria ser, tornando-se a materialização de um símbolo que força o país a parar. Agora preste muita atenção. Um feriado por si só erradica o racismo? E a resposta é um sonoro não. E aqui a crítica se faz necessária. A transformação do dia em feriado nacional pode se tornar uma armadilha, a da comemoração vazia. Corremos o risco de transformar o 20 de novembro em um dia de descontos em lojas e shows, esvaziando seu conteúdo político. O racismo cultural, que o sociólogo Sérgio Costa analisa como um sistema que organiza a sociedade de forma hierárquica, continua operando. Então, qual é a saída? A saída é justamente a que o educador Paulo Freire chamou de conscientização, que não é um estado, mas um processo. Para ele, conscientizar é a capacidade de ler o mundo para então agir sobre ele e transformá-lo. Aqui a saída clara e consistente é usar este feriado não como um ponto de chegada, mas como um ponto de partida.
É um dia para nos comprometermos com comportamentos antirracistas, para exigirmos políticas públicas para consumir e valorizar a produção intelectual e cultural negra. É um dia para a prática das escutas ativas e da autocrítica, reconhecendo privilégios e nos posicionando ativamente contra qualquer forma de preconceito. O Dia Nacional da Consciência Negra, agora feriado nacional, nos mostra que é um ato coletivo e contínuo. Significa entender que a liberdade é a luta pela dignidade do jovem. Significa reconhecer que a história não está no livro didático, mas pulsando nas ruas, na música, na fé e na resistência de um povo. Que este feriado não seja para descansar, mas para despertar a consciência de que a construção de um Brasil justo e igualitário é a tarefa de todos nós e todos os dias. Como diria Martin Luther King, o que nos preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, pois ao final não nos lembraremos das palavras dos nossos inimigos, mas do silêncio dos nossos amigos. Pense nisso e eu fico por aqui. Eu espero você na nossa próxima sexta-feira com o nosso Café com Filosofia.